Era 8 de dezembro de 1980. O mundo da música perderia de forma brutal um dos maiores músicos, John Lennon, ex-integrante dos Beatles. O que parecia ser uma noite comum se transformou em uma tragédia, quando um fã obcecado o esperou na frente do prédio em que vivia em Nova York. Hoje você vai conhecer a história da morte de John Lennon e do homem que decidiu acabar com a vida de um dos maiores músicos da história. Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo novo aqui nesse canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Monique, aqui eu conto casos criminais reais de todo o mundo de uma maneira mais leve e descontraída. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal ou assiste esse vídeo até o final. Se você gostar, você se inscreve e já curte e já acompanha aqui a nossa comunidade do Criminal Sunday. Sem mais delongas, let's go, que eu vou te contar essa história. John Winston Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra, em plena Segunda Guerra Mundial. Seu pai abandonou a família cedo e sua mãe não tinha condições de criá-lo. Então John foi entregue aos cuidados da tia Mimi. Apesar da infância difícil, Lennon cresceu criativo e apaixonado pela música. Ainda adolescente, formou sua primeira banda chamada Quarrymen. Logo depois conheceu Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Juntos formaram os Beatles, a maior banda da história. Com os Beatles, John Lennon revolucionou a música e a cultura dos anos 60. O grupo não apenas dominava as paradas, mas também representava uma mudança de geração. Após o fim da banda, em 1970, Lennon seguiu carreira solo e compôs canções que se tornaram eternas, como Imagine e Give Place a Chance. Mas sua vida mudou ainda mais em 1966, quando conheceu Yoko Ono em uma galeria de artes em Londres. Yoko era uma artista japonesa vanguardista, com ideias ousadas e provocativas. O encontro entre os dois foi instantâneo e profundo. Muitos fãs não aceitaram bem a relação e até culparam Yoko pelo fim dos Beatles. Mas John sempre disse que foi com ela que encontrou inspiração para criar uma nova fase da sua vida. O casal se tornou inseparável e juntos transformaram sua vida pessoal em um ato político. John e Yoko realizaram protestos pacíficos como o famoso Begging for Peace, onde ficaram deitados em uma cama de hotel como forma de protestar contra a guerra. Eles se tornaram a voz da paz em uma época de muita turbulência no mundo. Em 1975, quando nasceu o filho Sean Lennon, John decidiu se afastar da música. Queria se dedicar à paternidade, cuidar da família e viver longe dos holofotes. Por 5 anos, John praticamente desapareceu do mundo artístico. Mas em 1980 ele voltou, mais animado do que nunca, lançou ao lado de Yoko o álbum Double Fantasy, que celebrava o amor do casal e marcava o renascimento da carreira de Lennon. E foi exatamente nesse momento de reconstrução e esperança que a tragédia aconteceu. Era 8 de dezembro de 1980, uma noite fria em Nova York. John e Yoko viviam no edifício Dakota, em frente ao Central Park. Naquela manhã, John deu uma extensa entrevista para uma rádio americana, onde falava sobre música, sua família e seus planos para o futuro. À tarde, foi com Yoko ao Record Plant Studio para trabalhar na faixa Walk on Thin Ice. Eles estavam animados, rindo, faziam planos e super empolgados com essa nova faixa. Na saída de casa, no início do dia, quando eles foram, John foi abordado por um fã e pediu um autógrafo no seu disco Double Fantasy. John, como sempre atencioso, sorriu e assinou o disco para o seu fã. Esse fã era Mark David Chapman. Uma foto desse momento ainda existe, vou colocar aqui. Então essa é a foto exata do momento que John assina o disco para seu fã. Depois que ele assina esse disco para seu fã, ele e Yoko entram na limusine e vão para o estúdio. Lá eles trabalham por horas na nova música. À noite, já se passava das 10h30 da noite, quando Yoko e John voltaram para o Dakota. O carro parou em frente ao prédio. Eles desceram e caminharam lado a lado. E ele sempre tinha muitos fãs, Então já era de praxe. O John, ele já se conformava com aquela situação.
Algumas fontes dizem que ele foi morar em Nova York para se livrar um pouco desse assédio que ele tinha aqui em Liverpool, ou na Inglaterra, wherever. E caminhando nesse instante silencioso, a tragédia aconteceu. Chapman ainda estava lá esperando seu ídolo. Ele sacou um fazedor de furos calibre 38 e disparou 5 vezes em direção a John. 4 o atingiram no peito e nas costas. John ainda conseguiu dar alguns passos para dentro do prédio, mas logo em seguida já caiu, desacordado. Yoko ali gritava por socorro desesperada, e minutos depois a polícia já chegou. Mas a polícia chegou antes das ambulâncias e não havia tempo para esperar a ambulância. Eles já colocaram John nas viaturas policiais, correram para o Roosevelt Hospital, mas já era tarde demais. Às 11h15 da noite, John Lennon foi declarado morto. E enquanto isso, do lado de fora do prédio Dakota, o assassino não tentou fugir. Chapman simplesmente ficou sentado na calçada, lendo calmamente seu livro preferido, O Apanhador no Campo de Centeio, como se nada tivesse acontecido. E a polícia o prendeu e ele não resistiu. Quem era Mark Chapman? Um jovem de 25 anos nascido no Texas, criado em um lar marcado por violência e isolamento. Ele cresceu instável e desde cedo desenvolveu uma fixação em John Lennon. Chapman dizia sentir raiva do cantor, que pregava paz e amor, mas vivia uma vida de luxo. Obcecado pelo livro O Apanhador no Campo de Centeio, acreditava que tinha uma missão quase literária: eliminar aquilo que em sua mente representava falsidade. Chapman havia planejado o crime várias vezes antes e naquele dia finalmente o executou. Em 1981, no tribunal, ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau. Foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Desde então, já pediu a liberdade mais de 10 vezes, mas todos os pedidos foram negados. Até hoje, Chapman permanece preso em Nova York. A morte de John Lennon foi um choque mundial. Fãs se reuniam em frente ao Dakota e em várias cidades do mundo, chorando e cantando suas músicas. Yoko Ono pediu que não houvesse funeral público, mas organizou um momento de silêncio global, onde milhares de pessoas pararam o que estavam fazendo para homenagear John. Em frente ao Central Park foi criado o Memorial Strawberry Fields, e até hoje recebe fãs do mundo inteiro, inclusive euzinha. Coloca a foto aí, editor. No caso, eu mesma. Já fui. E é uma sensação bem estranha. Eu não consigo descrever até hoje aquela sensação quando eu cheguei lá e vi. Você se arrepia toda. É uma sensação bem estranha. E olha que eu moro aqui em Liverpool, hein? Que é onde ele nasceu. E a sensação que eu mais tive, assim, estranheza foi quando eu fui lá em frente ao Dakota no memorial. Não foi tanto aqui. Aqui parece que você tem uma sensação mais de alegria quando você visita lá o Cavern Club, que era onde eles começaram a cantar, a casa do John Lennon, quando ele nasceu, foi criado. É uma sensação mais de alegria. E lá a sensação é mais de tristeza, porque onde ele foi assassinado, né? Eu acho que deve ser por conta disso. Que nem lá nas Torres Gêmeas também, quando eu visitei lá o Memorial das Torres Gêmeas, a sensação é estranha, porque você sabe que milhares de pessoas, centenas de pessoas morreram ali, né? E dá uma sensação estranha. Antes de tudo, você já se inscreveu no canal? Já curtiu? Vai, se inscreve aí, não tá fazendo nada, vai. Voltando aqui. John Lennon tinha apenas 40 anos quando foi... É que a gente não pode falar algumas palavras aqui no YouTube, tá? Jovem demais, né, pra partir, mas ficou eterno para a cultura. Você pode até não gostar dele, mas você não tem como admitir que ele foi um ícone. Fora isso, as letras das músicas são muito lindas. Sua vida foi interrompida, mas sua voz continua ecoando.
até hoje as músicas continuam tocando. E isso ainda continua lembrando o mundo que ainda é possível imaginar paz. Então é isso o vídeo de hoje, bem curtinho, mas bem centrado. Agora me diz você gostou do vídeo? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui e ainda não gostou do canal, assiste outro vídeo. Quem sabe você vai acostumando aí com a minha voz, você vai acostumando aí com a gente e já vem fazer parte da nossa comunidade do Criminal Sunday. Gostaria muito da sua presença no nosso canal. Segue a gente também nas outras redes sociais que eu posto vídeo todo dia. Eu até pensei assim pra pensar, todo dia mesmo, Monique? Eu tento, mas eu posto vídeo curto todo dia. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem e tchau! Minha cola.